Oi, pessoal. Meu nome é Flávia. Eu sou terapeuta holística e sou enfermeira. E eu vim falar um pouquinho com vocês a respeito da ayahuasca. O que é a ayahuasca? A ayahuasca é um chá feito a partir de duas plantas. Uma planta é a chacrona, que são folhas, que a gente chama de o aspecto feminino, né, da ayahuasca. E o jagube, que é um cipó, que é o aspecto masculino. Os dois juntos em cocção, né, junto com a água, eles têm um poder de se transformar na ayahuasca, tá? A ayahuasca, ela serve para nós humanos como um potencial gigantesco de cura, né? É através da ayahuasca que a gente pode acessar os canais de percepção, né, da nossa divindade maior, de onde a gente veio, toda a nossa trajetória de vidas passadas, as pessoas que nos acompanham na Terra, os seres de luz que nos acompanham no astral, tudo isso pode ser encontrado através da ayahuasca. A ayahuasca dentro do cérebro, ela causa um efeito de repolarização e preenchimento dos neurônios dos canais de serotonina, tá? Então ela enche o nosso cérebro de dopamina, tá? Que todo mundo precisa da dopamina para viver. E ela transforma o nosso cérebro num potencial muito rico de experiências de expansão de consciência. Dentro da expansão de consciência, né, dentro de um ritual xamânico ou de um ritual do Santo Daime ou da Igreja Barquinha, não importa onde você queira seguir o seu caminho na ayahuasca, tá? O que vai acontecer dentro do seu corpo físico? Durante os 30 primeiros minutos, você vai ser preparado, né, depois que você comungar o chá. A gente chama de comungar e não de tomar. A gente comunga para que a divindade entre dentro do nosso corpo. Então, dentro dos primeiros 30 minutos, a gente vai mergulhar num processo mais interno, físico, onde a ayahuasca vai percorrer os canais cerebrais, vai organizar tudo isso e vai abrir os nossos centros energéticos, que são os nossos chakras, tá? Esses chakras vão estar abertos às percepções do que vai acontecer durante os trabalhos com ela, tá? Dentro disso, você vai sentir o quê? Algumas percepções sensoriais, tá? Então, seus canais do ouvido, da percepção, visual, eles vão abrir, tá? Depois desses 30 primeiros minutos, o que vai acontecer? Normalmente acontece a abertura de uma tela mental, bem no seu chakra frontal, que é em cima da sua testa, né, na tua testa, e de olhos fechados você vai começar a ter uma experiência que a gente chama de miração. Podem ser experiências coloridas, né, com fractais, com mandalas, e depois você já vai ter uma experiência maior, tá? O que a ayahuasca proporciona pra gente? Tudo aquilo que a gente tem dentro da gente, a gente pode conhecer através da ayahuasca. Então, por exemplo, se eu tenho uma ligação com o yoga, com a Índia, com seres de luz que trabalham nessa linha, eu posso conhecer tudo isso através da ayahuasca dentro de mim. Se eu tenho uma ligação maior com os caboclos, com os índios, com outras divindades, eu também posso conhecer, né? Eu posso me permitir conhecer através da ayahuasca, tá? A ayahuasca coloca o nosso ego de lado. Então prestem bem atenção. Por quê? Porque muitas vezes a gente não consegue ver nada, né? Ah, eu tomei o chá e não vi nada, só fiquei passando mal, tendo peia, né, vomitando,
tal, e não consegui ver nada. Por quê? Porque às vezes a gente quer se manter no controle. E a ayahuasca a gente não comunga para ficar no controle. A gente já tá no controle na nossa vida. A gente tá o tempo inteiro controlando as coisas. Então a ayahuasca serve para que a gente saia do controle, mas não do controle físico. Ah, Flávia, eu posso dançar, eu posso pular, eu posso me rastejar pelo chão. Não, não tem necessidade disso. Até porque tudo isso que acontece é uma forma do ego te tirar do centro, do seu contato com a divindade. E você vai no ritual buscando o seu contato com a divindade, não é isso? Senão você não iria. Penso eu, né? Que é assim. Então a ayahuasca, ela vai trazer à tona tudo aquilo que você tem dentro de você, né? O que as pessoas buscam na ayahuasca? As pessoas que realmente estão a fim de conhecer a ayahuasca, estão a fim de mudar de vida, estão a fim de percorrer um caminho espiritual, elas vão receber tudo, tudo, simplesmente tudo. Informações para a vida delas no cotidiano, resolução de conflitos com pessoas, com trabalho. Ah, eu tô perdida no meu trabalho. De repente você vai sair do seu trabalho, de repente você vai encontrar um outro caminho que você se sinta mais pleno, mais próspero, mais feliz. E isso a ayahuasca vai te proporcionar, tá? Então, assim, pensem numa coisa. Quando vocês forem comungar a ayahuasca, pensem na entrega. Pensem em se entregar completamente para o seu espírito, tá? A ayahuasca tem moléculas de DMT e armina que são capazes de conectar o nosso espírito ao nosso corpo, tá? A nossa consciência se amplia e a gente consegue ver além do que os nossos olhos podem proporcionar de visão, tá? Muitas vezes as pessoas estão com depressão, estão vendo o mundo em preto e branco, né? Estão tristes, não estão conseguindo ver um futuro pela frente, e a ayahuasca vai trazer isso para elas, tá? A ayahuasca vai mudar todo o conceito de visão, toda a forma como a vida se manteve até agora, toda a relação de conflitos familiares, conflitos de relacionamentos interpessoais, e isso vai se transformar. Eu não conheço ninguém que passou pela ayahuasca e seguiu, né, com firmeza, porque a gente fala que tem que se firmar na ayahuasca, porque espiritualidade é se firmar, tá? Não é comungar, tomar um chazinho, bater o tamborzinho e ficar guardando as informações que recebe nos trabalhos dentro da mala, em cima do guarda-roupa ou embaixo da cama. Não é isso, tá? A ayahuasca vem para nos ajudar, inclusive no nosso auto-enfrentamento. Muitas vezes a gente tem que se enfrentar, tem que olhar para dentro e falar: eu não gosto disso em mim, eu vou mudar. Eu não gosto dos meus vícios, eu não gosto dos meus pensamentos negativos, eu não gosto de ser uma pessoa que não tem objetivos na vida, eu não gosto de ser uma pessoa maldosa com as outras pessoas e comigo mesma, eu não gosto de praticar magias negras, eu não gosto de nada disso, tá? Então a ayahuasca vem para transformar o ser humano, e conectar ele à sua própria consciência. Lembrando que o nosso espírito, ele já é de luz, tá? A gente está numa experiência física humana para que a gente tenha os nossos aprendizados e para que a gente se coloque a favor da espiritualidade, da nossa própria espiritualidade, porque a gente não sabe de onde a gente veio e a gente ainda não sabe completamente qual é a nossa missão aqui na Terra, mas a gente veio para fazer alguma coisa, a gente tem um propósito de vida. E a ayahuasca vem para trazer esse propósito à tona, tá? Então, fiquem atentos com as coisas que vocês aprendem na ayahuasca. A ayahuasca é uma escola rápida, é uma escola de saber,
É uma escola que a gente aprende em todos os trabalhos, tá? Então fiquem muito atentos àquilo que vocês recebem. Por quê? Porque isso vai lapidar o seu corpo humano. Nosso humano precisa ser lapidado, nosso espírito já é, tá? Então pensem numa pedra bruta que precisa ser esculpida, precisa se transformar no quê? Num diamante, num lindo diamante. E o nosso corpo físico, quando a gente comunga ayahuasca, ele vai se transformar. Por quê? Porque a gente vai trabalhar para que isso aconteça. Lembrando que a gente não deve lutar contra isso. Por exemplo, eu vejo muita gente comungar ayahuasca e continuar num padrão de vício, tá? Ah, eu bebo, eu fumo, eu uso droga, tal, eu vou pra balada, eu saio com todo mundo, eu pego todo mundo porque eu sou pegador, tal. Isso não tem nada a ver com o caminho espiritual. Então, cuidado, tá? Eu me lembro que a primeira vez que eu comunguei a ayahuasca, eu estava tentando há muitos anos parar de comer carne. Na primeira vez que eu comunguei, eu parei de comer carne e nunca mais comi carne. Por quê? Porque não fazia bem pro meu organismo, pro meu corpo físico. Só estava me fazendo ficar doente. E eu cheguei, para quem não me conhece, eu cheguei muito doente na ayahuasca. Fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, eu cheguei muito doente. Só que o que eu fiz? Rapidamente falou: não vai, você não vai mais ter necessidade de comer carne. Eu parei de comer carne. Ah, você não precisa mais frequentar a balada. Parei. Simples. Olha, você precisa estudar bastante a espiritualidade. O que eu fiz? Fui estudar. Simples, eu nunca bati de frente, sendo teimosa, sendo chata com o aprendizado espiritual. Eu só aceitei. Simples assim. Eu aceitei, eu fui em todos os lugares que me foram permitidos. Eu fiz tudo que tinha que ser feito e continuo fazendo, continuo tendo as minhas práticas espirituais constantes. Prática espiritual é diária, não é? Ah, eu vou uma vez por mês no ritual, vou a cada 6 meses no ritual e ali eu pratico minha espiritualidade. Não, querido. Não, querida. Prática espiritual é diária, constante, é mudança interior, é mudança dentro da cabeça, é mudança dentro da casa, é transformação constante. Então não se deixem serem levados pelo ego. O ego vai falar: ah, faxina pode ficar para amanhã. Ah, essa casa tá bagunçadinha. Ah, mas eu não vou ligar para isso não. Não se apeguem ao ego. Tudo precisa de mudança. A gente está num movimento planetário muito forte, onde todas as pessoas estão tendo a capacidade, o potencial de ascenderem na luz. Então não se apeguem às sombras. Deixem as sombras saírem, irem embora, se afastarem, tá? Nós temos esses dois lados, luz e sombra, porque somos humanos? Sim. Mas trabalhe todos os dias para que a sombra fique um fragmento muito pequeno dentro da sua vida, para que ela não se estabeleça dentro de você. Controle sua raiva, controle seu ódio, controle seu pensamento negativo, controle a sua vingança, a tendência vingativa. Tudo isso você pode transformar dentro de você, tá? Eu não quero mais esse trabalho chato. Saia, se permita sair, se permita se descobrir. Mas Flávia, eu vou ficar sem dinheiro. Será? Será? Pensem nisso, tá? Façam as mudanças devagar, constantemente, que as coisas costumam se encaixar, tá? Mesmo que as lições sejam dolorosas. Eu passei por várias lições nesses 8 anos de ayahuasca e sei que vou passar até o final da minha vida. E isso, pra mim, já não tem mais importância. Por quê? Porque eu já não me apego mais ao sofrimento. Ah, aconteceu isso na minha vida? Como que eu vou lidar com isso? Vou ser feliz com isso? Vou aprender alguma coisa com essa pessoa que não me trouxe coisas boas, que me trouxe revelações a respeito do meu ego? Vou aprender com elas.
Vou aprender a amar, a perdoar e a ser feliz, tá bom? Obrigada, queridos. Tenham um bom dia.